Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Nós estamos refletindo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O livro que nós estamos vendo é Deuteronômio, o capítulo é 26. Ele tem apenas 19 versículos e nós vamos ver hoje as primícias da terra, o dízimo e a obediência. Um capítulo muito sensacional. Um capítulo de grandes lições para nós, para nossa edificação. Apanhe a sua Bíblia, faça uma leitura prévia do capítulo antes de nos ouvir. Entre também em nosso blog site jamaisdesista.com.br e faça uma leitura prévia ali também do que nós estamos narrando nesse momento. Agora sim, chegamos no último capítulo do tema bem extenso do detalhamento das condições da aliança. Foram, contando com o de hoje, o capítulo 26, o capítulo de hoje, foram 15 capítulos tratando desse tema. E eles ocuparam nossas reflexões desde o capítulo 12 e estamos no capítulo 26. Estamos assim finalizando o segundo discurso de Moisés em Deuteronômio àquela segunda geração, e, obviamente, a Josué, preparando ele para a conquista da terra, preparando a segunda geração para a conquista da terra. Ressaltamos que em cada capítulo vimos algum aspecto que Moisés queria enfatizar àquela segunda geração, preparando eles para a ocupação da terra prometida. A partir do próximo capítulo, entraremos na terceira e depois no último discurso de Moisés. No presente capítulo 26, teremos as seguintes divisões didáticas: orientações gerais relacionadas às primícias da terra, versos 1 ao 11, novamente sobre os dízimos, versos 12 a 15, e por fim, exortações à obediência, um preparativo ou introdução para a cerimônia solene da ratificação da aliança, que será descrita em detalhes a partir do próximo capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Quando o povo entrasse em Canaã e já tomasse posse da terra que o Senhor Deus estava dando a eles, era para se retirar dela as primícias e apresentá-las ao Senhor, mediante o sacerdote que tivesse essa função na época. Como diz o apóstolo Paulo, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também o serão os ramos. Romanos 11, verso 16. Na ressurreição, Cristo foi as primícias santas, apresentadas ao Senhor no terceiro dia. Assim, todos nós, em Cristo Jesus, já somos santos, aguardando tão somente a nossa revelação, que se dará em tempos oportunos. Nós também temos as primícias do Espírito, e assim igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Como diz as Escrituras, a natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. As primícias eram trazidas ao Senhor e depois era para nos prostrarmos diante dele e nos alegrarmos por todo o bem que o Senhor nos tinha dado a nós e os que conosco estavam, inclusive o estrangeiro que estivesse em nosso meio. O Senhor nos dava a terra, o Senhor nos conduzia à terra, o Senhor nos dava o fruto da terra. Nós tínhamos que colher os primeiros frutos, nós tínhamos que colocar os primeiros frutos num cesto, nós tínhamos que apresentá-los ao Senhor mediante o sacerdote, nós tínhamos que nos prostrarmos diante do Senhor, nós tínhamos que nos alegrar no Senhor. De fato, muito interessante o presente tema das primícias, que daria um livro muito interessante e rico em aprendizado.
Ligado ao assunto das primícias, não poderia deixar de se falar nos dízimos, que tudo tinha a ver e estavam profundamente relacionados. Tudo é do Senhor. É Ele quem nos dá de tudo que a Ele pertence. As primícias é um reconhecimento de que a colheita é dele. E significa que se as primícias ou os primeiros frutos são bons, toda a colheita, o restante dela também será bom. Se trouxemos as primícias, devemos agora trazer os dízimos, com a mesma alegria, com a mesma disposição de coração, de forma que não faltasse mantimentos na casa do Senhor. Eles seriam dados aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e às viúvas. O final do discurso é a introdução do terceiro e último discurso de Moisés, que no nosso entender estava relacionado à aliança entre Deus e o povo por meio de um mediador. Deus estava dando leis, estatutos, juízos para serem guardados e para serem cumpridos de todo o coração e de toda a alma. Pela reação deles, Deus estava se comprometendo e declarando Deus deles por causa que estavam prometendo que fariam a parte deles dentro da aliança de Deus. E Deus faria a parte dele. Eles deveriam andar nos seus caminhos, guardar os seus estatutos, mandamentos e juízos, dar ouvidos à sua voz. Em outra ocasião, Moisés também havia aspergido o sangue da aliança sobre o altar, sobre o livro da aliança e sobre o povo no Sinai. Isso está em Êxodo 24, versos 6 a 8. E o povo já havia respondido com juramento de obediência. Isso está em Êxodo 24, no verso de número 7. Claramente se vê que a intenção da aliança era, entre outras coisas, exaltar Israel em louvor, renome e glória sobre todas as nações que o próprio Senhor tinha feito. Eles seriam um povo santo ao Senhor Deus, como tinha mesmo dito. Esse foi o capítulo de número 26. Então, a partir de amanhã, estaremos aqui com o capítulo de número 27. E dentro da terceira parte, ou terceiro discurso de Moisés, onde nós veremos o assunto bênçãos e maldições. Vai ser bênção na sua vida. Esteja conosco aqui amanhã. Nos acompanhe, nos siga, curte aí nosso vídeo, divulgue, inscreva-se em nosso canal para você receber nossas atualizações. Entre em nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Conheça nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, a todos vocês.